Atos capítulo 12. Então, o livro de Atos é um livro que foi escrito depois da morte de Jesus. Atos não é nome de nenhuma pessoa, são atos que os discípulos fizeram pelo Espírito Santo, né? E esse livro foi escrito por Lucas. E é uma delícia ler o livro de Atos, porque quando a gente quer conhecer as coisas que o Espírito Santo faz, a gente vem para cá e fala assim: puxa, isso é um mover do Espírito. E uma pessoa que me contou isso foi o Vicente, o pastor Vicente. Porque Atos foi o primeiro livro que ele leu quando ele se converteu. Então, ele ficava: o Espírito Santo faz isso. Faz. O Espírito Santo faz. E eu quero que você diga: o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é Deus. Porque Deus é uma triunidade. Deus Pai. E Deus é o Deus? Já esqueceram? Deus é o Deus Criador. Jesus é o... E o Espírito Santo é? Consolador. É escola, isso é escola. Então, o Consolador. E, gente, eu não conheço a mocinha. Essa aí. Yasmin? Você veio domingo passado, Yasmin? E deram abraço em você? É, bastante. Depois vocês dão mais abraço nela, viu? Combinado? Então, esse é o livro dos atos do Espírito Santo através dos discípulos. Esse livro não acabou de ser escrito, não se encerrou, porque eu e você somos discípulos. Então, no céu tem o registro de todos os atos que o Espírito Santo faz na terra. Então, com certeza, e tem uma página para você. Vocês já pensaram? Que tem uma página reservada para os atos que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Você pode dizer isso? Glória a Deus. Você achava que você não tinha nada escrito de você na Bíblia? Achava isso? Pois tem. Esse livro não acabou de ser escrito. Ele está sendo escrito. Há um registro dos atos do Espírito Santo. O que Ele está fazendo através de você. Que nós somos, irmãos, só canais. A gente pensa que a gente é muita coisa. Mas a hora que você perceber que você é um canal que o Espírito Santo faz e usa a sua vida. Então, Ele vem, passa por você e Ele faz. Maravilha, né? Então, tem uma página para você. E se você não fizer essa página, não pode ficar em branco, pode? Então, são os atos que o Espírito Santo faz através da nossa vida. E aqui no capítulo 12, é um capítulo lindo, lindo. E nós vamos descobrir o que o Espírito Santo faz. E ele faz umas coisas diferentes aqui. Então, vamos ler um pouquinho? Então, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Safado, hein, gente? Nessa época, a autoridade sobre Israel era o rei Herodes. E ele mandou prender algumas pessoas da igreja para fazer o que com elas? Mas Jesus permitiu? Coitados. Permitiu. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Isso não é historinha, é verdade, viu, gente? Vocês acreditam ou não? Fio de espada é ser degolado. Então, ele prendeu alguns da igreja para maltratar. E para fazer sucesso, ele falou: mate Tiago.
passa a espada no pescoço dele. E os que não eram cristãos aplaudiram. E ele achou que ele estava fazendo muito sucesso. E olha que ele continua fazendo. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregou a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia, olha aí, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, acorda Pedro, despertou dizendo, levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo, cinge-te, calça a sandália, Pedro. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa, segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que aquilo fosse real. O que se fazia por meio do anjo parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira sentinela, a segunda sentinela, chegaram a um portão do quê? De ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu, controle remoto, automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. Então, Pedro caiu em si e disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu na porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ela ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então elas abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o quê? O Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado, e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, eu acho muito interessante essa passagem. Primeiro, que Deus pode nos permitir passar por situação difícil, muito